Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Wesley. Atualmente eu sou aqui supervisor do laboratório microbiológico, né, do CONFAR, que é um laboratório que ele presta serviços de controle de qualidade e de equivalência farmacêutica para a indústria. Além disso, eu também sou aluno de mestrado. Estou terminando o meu mestrado agora. Eu entrego semana que vem, daqui a 2 semanas, né, dia 5 de agosto. E eu atuo na área de controle de qualidade já tem quase 9 anos, praticamente, na área de controle microbiológico. E hoje eu vou comentar um pouquinho de validação da limpeza e desinfecção de ambientes controlados. O meu mestrado, apesar de ele ter sido na área de métodos rápidos, e ele acaba tendo um link com tudo que a gente comentou hoje de monitoramento ambiental, que ele é na área de monitoramento de água para uso farmacêutico, né, de água purificada e métodos rápidos para esse tipo de análise. No projeto inicial, tinha um escopo de avaliação de sistema desinfetante, indo mais para a parte de biofilme. E acabou que, por conta do tempo limitado, eu tive que deixar isso agora para uma etapa futura, no doutorado. Mas toda essa revisão que eu acabei fazendo todos esses anos e toda a vivência também, né, que eu tive no CONFAR com validação de desinfetante e tudo mais, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Bom, eu vou começar falando um pouquinho dos aspectos históricos, né? Eu acho que é legal sempre introduzir um assunto comentando um pouquinho da história. Ainda mais, microbiologia a gente sempre pensa em século XIX, final do século XIX, mas o primeiro registro que a gente tem do uso de desinfetante aparece em Homero, né, no poema da Odisseia, no canto 12, o Massacre dos Pretendentes, que é quando Ulisses ele retorna depois de 20 anos fora, e ele vai lá, né, a Penélope está esperando ele, e tem vários pretendentes, ele acaba eliminando todos pelo palácio. Aí, depois de ele se livrar dos corpos, ele pede para, seria o equivalente a uma enfermeira, queimar enxofre e fumegar o palácio. Então, esse é o primeiro registro histórico que a gente tem do uso de uma substância química com uso pretendido para evitar alguma infecção que isso possa trazer, né? Que um corpo em deterioração pode acabar transmitindo alguma doença. A queima do enxofre gera o dióxido de enxofre, que por si tem uma atividade antimicrobiana. Mas o primeiro relato mesmo do uso de uma substância com o intuito de controlar uma probabilidade de infecção surgiu com o Joseph Lister, né, que é um cirurgião inglês. Ele é muito conhecido de nós microbiologistas, né, um dos pais da microbiologia, juntamente com o Robert Koch e com o Pasteur. Ele relata o uso do ácido carbólico, né, ou fenol, como uma forma de diminuir a probabilidade de infecção durante procedimentos cirúrgicos. Então, é o primeiro relato científico que a gente tem e comprovado desse tipo de aplicação para uma substância química. E 14 anos depois, em 1881, a gente tem o Robert Koch, que ele publica um paper, que é também um paper histórico, de 40 páginas, né, intitulado On Disinfection, né, onde ele compara a ação de 70 substâncias químicas em diferentes concentrações, com diferentes veículos em diferentes temperaturas. Tá bom. Em diferentes temperaturas. Então esse acaba sendo realmente um paper histórico, onde a gente pode considerar como o início da ciência, né, do uso de substância química para controlar uma contaminação por micro-organismos. E a partir daí, historicamente, nós tivemos várias definições. Eu vou apresentar algumas definições que são muito utilizadas hoje em dia,
apesar de serem definições, não é algo muito harmonizado, então varia de autor para autor algumas, né? Não é um conceito ainda rígido, que é o que deveria ser, né? Se a gente for para a etimologia da palavra definição, mas não cabe aqui a esse julgamento. Né? Então, o desinfetante, ele geralmente é uma substância química utilizada em superfícies inanimadas, e a função dele é matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Geralmente, a gente usa o desinfetante, né, o termo, para uma substância que não é eficaz também contra endosporos. Aqui existe um pouquinho de polêmica também, se a gente considera, por exemplo, um esporicida dentro da classe de desinfetante, uma classe separada. O antisséptico, que ele é uma substância química utilizada em tecidos vivos, cuja função é matar ou inibir o crescimento de micro-organismos de forma segura para o indivíduo. Nós temos o biocida, que a função é matar todas as formas microbianas viáveis. O viáveis aqui cabe porque dentro da função do biocida acaba não estando incluso os prions. Né? E aí existe uma discussão que se você considera o prion como uma forma viável ou não. Exatamente porque eles são um aglomerado proteico. Biocida pode ser usado como sinônimo de esporicida. Né? A gente também pode usar só o sufixo cida para designar, por exemplo, a capacidade de um agente químico em matar determinada classe. Por exemplo, um bactericida, um fungicida, um esporicida, né, um virucida. Também temos os biostáticos, que a função é apenas inibir o crescimento microbiano. Né? Quando a gente pensa no sufixo estático, a gente costuma lembrar muito do teste de esterilidade, né, onde a gente tem que fazer aquele teste de adequabilidade, onde a gente vai ver a capacidade bacteriostática ou fungistática. Tem os termos sanitização e desinfecção, que é o processo de redução do nível de biocarga até o limite seguro. Né? Eles não são sinônimos, mas aqui também existe uma divergência relativamente grande em várias normas e também vários autores, onde que pode variar desde o número de redução logarítmica que cada um exige, até, por exemplo, que uma desinfecção, dentro do processo de desinfecção, está acoplado também uma possível remoção mecânica, enquanto que na sanitização não. Né? Então, existem também diferenças conceituais em cada um desses termos. E a descontaminação, que acaba sendo um termo mais extremo, que aqui também entra os processos esterilizantes, né? E uma das funções de eu colocar esse slide de definições é também para dar um aviso que eu não vou seguir elas. Né? Eu vou usar muita dessas definições, como principalmente sanitização e desinfecção, como sinônimo, para poder facilitar em toda a parte didática da apresentação, porque eu escolhi seguir apresentar mais um método geral de protocolo de validação, do que seguir uma norma específica, já que são muitas normas. Né? Então, se eu for seguir uma norma específica, eu teria que exatamente escolher um termo. Agora eu vou falar de sanitizante, tem que reduzir tanto, essa norma fala assim, fala assado, e levaria muito tempo. Bom, e a validação dos agentes de sanitização e desinfecção é um processo composto por várias etapas, né? E não existe um protocolo único de como realizar. Né? Alguns autores, e aqui eu também menciono entre eles a farmacopeia americana, né, no capítulo 1072, que é um capítulo não mandatório, ela também adota essa divisão de processo em 3 etapas, que é a validação do sistema desinfetante, que aí seria mais um teste de screening, né, uma triagem para verificar se o meu agente tem ação ou não, uma validação do procedimento de limpeza e desinfecção in vitro, né, que é um teste customizado, tem gente que chama também de teste em superfície, e a validação do procedimento de limpeza in situ. Então, já na minha área
classificada. Então, normas existem várias, né? As normas europeias elas são assim, muito mais restritas a cada classe, a cada uso, enquanto que as normas americanas elas são mais gerais e elas cobrem principalmente os aspectos da fase 1, né, onde eu avalio apenas a capacidade do meu agente em eliminar micro-organismos. As normas europeias, geralmente, elas são divididas em duas etapas, sendo em duas fases, né? Cada fase, às vezes, tem uma ou duas etapas. E a norma americana, principalmente o que até a farmacopeia cita como sendo a norma obrigatória, que são os métodos da OAC, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que eles são muito trabalhosos, né? Você fazer todo aquele ensaio com um monte de carreadorzinho, inocular tudo aquilo, depois colocar no papel filtro, colocar na estufa, depois uma quantidade imensa de tubo para ter um resultado que não traz tanta informação, porque ele é um resultado semi-quantitativo. Né? Enquanto que se eu adotar uma norma, por exemplo, eu particularmente a grafia foi errada, mas é a STM. Por exemplo, se eu adotar uma norma da STM que ela, para essa etapa, é quantitativa, eu acho que os dados são de uma qualidade maior, mas exatamente aí, cabe a cada pessoa optar pelo protocolo que ela acha melhor, ou que a empresa entende que é melhor para essa função. Né? Antes de eu iniciar a validação em si, eu tenho que escolher qual que é o agente que eu vou utilizar. E para isso eu tenho que levar em consideração alguns pontos, né? Na verdade são 12 pontos. O primeiro é a biocarga, né? Qual a biocarga média na área a ser desinfectada. Eu posso ter esse número ou do meu próprio histórico, ou também, sabendo a classificação da minha área, eu sei mais ou menos a contaminação que eu espero encontrar, né? Pelo menos em quantidade, né? Me guiando por limites. Quais são os tipos de micro-organismos presentes? Então, principalmente quando eu tenho uma série histórica, vamos supor eu posso ter uma contaminação ali entre a minha microflora, eu tenho bastante bacilos gram-positivos. E isso vai acabar, assim, eu não vou acabar escolhendo, por exemplo, um álcool para isso, porque ele é um formador de esporos, então não teria um efeito desejado. E quais são os meus micro-organismos indesejados? Então, às vezes eu escolho um desinfetante que o espectro dele não age nesse tipo de micro-organismo. Então, eu tenho que levar tudo isso em consideração. Superfície, né? Aqui, por exemplo, eu tenho que ver se há compatibilidade entre o desinfetante e o material que compõe a superfície que ele vai ser aplicado. Se a gente pensar no caso acima, que eu tinha contaminação por endosporos, eu escolhi aqui um desinfetante que tem uma atividade esporicida. Todo esporicida costuma ser altamente oxidante. Isso pode acabar fazendo com que alguma superfície minha acabe por enferrujar ou ter algum processo de decomposição que vai acabar, além de alterar tanto a eficácia que eu espero ter, pode ser prejudicial no meu processo, né? Pode gerar partículas e etc. Também os resultados esperados, né? O que eu espero com esse meu uso do desinfetante? Eu espero reduzir drasticamente a carga? Eu espero eliminar determinado tipo de micro-organismo ou não? Eu só quero validar ele para ter mais uma opção de desinfetante caso esse desinfetante saia do mercado. Então, o objetivo ele tem que estar muito claro quando você vai fazer a escolha desse agente. O tempo de contato, né, que é uma das funções principais que tem que ser padronizadas. Quanto tempo de contato que meu agente precisa para agir e se esse tempo ele é compatível com a produção. Às vezes é um tempo mais longo e não tem como a minha produção esperar tanto para eu ter esse resultado. Então, quando eu for escolher um agente, é muito interessante, e isso eu trago de bagagem de lugares que eu já tive, de uma consultoria,
que é muito interessante você ter na hora de escolher tanto gente de produção, né, um gerente de produção junto, gente da garantia, gente do controle, gente do regulatórios e também gente da parte técnica que efetua a limpeza mesmo, porque às vezes você pensa numa coisa mirabolante e eles vão ver que aquilo não é factível. Né? Então, antes de você correr o risco de validar tudo, depois ver que não dá para seguir aquele protocolo do jeito que ele foi idealizado, é bom você conversar com todo mundo. Né? Também a presença de matéria orgânica. O meu processo ele tem algum resíduo de matéria orgânica? Né? Esse resíduo ele afeta o meu agente desinfetante? Né? Alguns agentes, por exemplo, o álcool, ele acaba tendo sua atividade reduzida na presença de matéria orgânica. Então eu tenho que ter, né, essa avaliação. O preparo do meu agente, como que eu vou preparar ele? Eu já vou adquirir ele pronto para uso? Ou não, eu vou adquirir o concentrado e vou preparar ele aqui? Né? Eu vou ter que esterilizar ele? Como é que eu faço? Como é que vai ser esse procedimento? Né? E quais vão ser os materiais que eu vou utilizar tanto durante o preparo como no acondicionamento? Porque no caso de alguns desinfetantes, se não for no frasco âmbar, alguma coisa que proteja da luz, ele pode acabar tendo uma perda na sua ação por conta de acondicionamento. Aspectos regulatórios. Às vezes eu encontro algo que é muito bom para minha instalação, né, o melhor desinfetante que podia achar, mas ele não é permitido para esse determinado uso na minha instalação, no meu país, existe uma legislação que não deixa. Né? Então, a gente tem que ter um conhecimento regulatório também aqui do Brasil. Segurança, né? Quais são os riscos envolvidos? Aqui, geralmente é uma etapa que acaba sendo um pouco assim, atropelada, o pessoal pega aquela ficha de segurança, só dá uma olhadinha, e é isso, vê, não, isso daqui é altamente corrosivo, não é? Mas eu já tive também um caso, e por conta de uma avaliação, não foi considerado um risco envolvendo álcool, e o álcool, ele é altamente volátil, então você acaba tendo vapores de álcool, e isso não foi levado em consideração. E a troca da sala não era tão efetiva também. Então acumulava um vapor de álcool grande. E isso foi o suficiente para uma faísca acabar gerando uma situação bem indesejável ali de incêndio. Né? Também a vida útil, né? Depois que eu preparar esse desinfetante, até quanto tempo posso manter ele pronto para o uso? Eu posso guardar? Não posso guardar? Como que eu conduzo esses estudos de validação? Isso tem que ser validado, tem que estar documentado e tem que ser demonstrado. Também resíduos, né? Os resíduos que o meu desinfetante ele vai acabar deixando ali na área que ele foi usado, eles são compatíveis com o meu processo, né? A maioria dos desinfetantes deixam resíduos, tirando o álcool, que acaba por não deixar resíduo, e não é o ideal, nunca é ideal ter resíduo em processo. Quais serão os métodos que eu vou utilizar para remover esses resíduos? Né? Eu vou passar um outro desinfetante, vou passar um álcool por cima, porque eu tiro isso e não deixo resíduo. Né? Mas será que isso não vai afetar? Existe uma compatibilidade entre esse uso em conjunto? A água, né? Qual que é o tipo de água que vai ser utilizado para diluição caso eu adquira um produto concentrado, né? Qual que é a exigência? Vai ser uma água purificada? Tem que ser uma água WFI? Qual que é o grau de água que eu tenho que usar nesse processo para essa aplicação? E também o método de aplicação. Qual que é o método que eu vou utilizar? Eu só vou borrifar? Não, eu vou usar um mop, eu vou encharcar, eu vou passar ele ali na parede. Não, eu vou usar um pano, um tecido não tecido. Como que vai ser essa aplicação? Né? Lembrando que alguns métodos ajudam a remover os micro-organismos mecanicamente. Né? Existem diversas classes de desinfetantes.
E dentro dessas classes, eu tenho diversos tipos, diversas categorias. Dentro deles eu também tenho possibilidade de realizar blends, então a quantidade de agentes químicos que eu tenho é imensa. Eu não vou ficar comentando da mecanismo de ação de cada um, nem nada disso. Mas eu acho que é importante lembrar que à medida que a minha eficácia, o meu poder antimicrobiano aumenta, as exigências regulatórias para esse tipo de produto também aumentam. Né? Diversos fatores, a professora Terezinha já comentou isso em apresentação, eles interferem na ação. Por exemplo, a temperatura pode fazer com que meu desinfetante evapore mais rápido. O pH, no caso, às vezes, de alguma coisa que, vamos supor, um ácido peracético que funciona muito bem em pH ácido, ele deixa de funcionar no pH já mais básico, mais neutro. Concentração, o tempo de contato também. A superfície, que pode também, por ser porosa, ela pode inibir a minha ação. A qualidade da água, aqui eu coloquei a dureza exatamente por causa dos íons, muitos íons, eles acabam por inibir a ação de muitos agentes químicos e presença de matéria orgânica. E eu tenho que lembrar que o meu produto, o meu agente químico desinfetante, ele deve ser considerado como uma matéria-prima e como tal, ele tem que ter um POP descrevendo o procedimento de quarentena e de liberação. E dentro disso eu tenho aquela parte básica de teste de identificação, verificação da concentração, determinação do pH, biocargo e esterilidade. Então eu tenho uma série de pré-requisitos que eu tenho que levar em consideração. Então, bom, indo já para validação em si, para a primeira etapa. Essa primeira etapa ela tem o objetivo exatamente de ser uma triagem. Então eu vou avaliar se o meu desinfetante ele tem ação antimicrobiana ou não. Aquilo que está no rótulo ou aquilo que a literatura me diz realmente é verdade. Então geralmente é isso que vai acabar sendo avaliado nessa etapa, um teste laboratorial. Existem diversos protocolos, como eu tinha comentado. O protocolo da OAC, da STM, os da British Standards. A escolha do protocolo, caso não seja exigido um protocolo específico, fica a minha escolha, o meu critério. Geralmente se preconiza o uso tanto das cepas padrão, a TCC, quanto os isolados ambientais. Afinal de contas, na minha instalação, eu tenho que assegurar exatamente aquilo, que aquele agente vai ter efeito contra o que eu tenho ali. E nessa etapa eu avalio várias características desse agente. Então, o tempo de contato necessário para ele ter ação, qual que é a concentração, às vezes eu posso até mudar um pouco do que está preconizado a diluição. Eu acho, às vezes, aquela diluição é incompatível com o meu processo. Se eu mudar aquela diluição, aquela concentração, e ela mantiver a ação que eu preciso, isso vai ser avaliado aqui. Exatamente o tempo de vida útil. Aqui eu posso avaliar também se tem alguma interferência por parte de matéria orgânica, se a água interfere, e principalmente o que eu vou usar para neutralizar esse meu desinfetante na recuperação. Isso acaba tendo impacto na próxima etapa e, consequentemente, no monitoramento ambiental. Nessa etapa, e como nas demais, o que eu avalio é a redução logarítmica. Aqui eu costumo usar, geralmente, preconizado, uma carga alta, de mais ou menos 10 a sexta, de concentração final. E eu vou avaliar, se eu for usar um método quantitativo, como o da OAC, o quanto que isso reduz. Só que para eu poder conduzir... comentar um pouquinho. Das cepas padrão,
geralmente, a gente, das farmacopeicas, geralmente a gente fala farmacopeicas, né, mas por que a gente costuma usar essas farmacopeicas? É porque elas costumam cobrir toda uma faixa, quase todos os tipos de micro-organismos que eu tenho, assim, que eu espero encontrar. Por exemplo, o Coccus gram-positivo, né, nesse caso, mais comum é o uso do Staphylococcus aureus ATCC 6355, um bacilo gram-positivo formador de esporos, né, o bacillus subtilis 6633, geralmente 2 bacilos gram-negativos, um fermentador, um não fermentador, né, uma E. coli, a 8739, ou uma Pseudomonas aeruginosa. Aqui eu não botei a 9027, né, eu botei a 15442, porque ela possui uma resistência maior quando a gente fala de atividade antimicrobiana. Ela até costuma ser aquela cepa que a gente utiliza para avaliar testes de biofilmes gerados in vitro, exatamente pela capacidade dela de uma maior resistência a agentes químicos. Eu uso uma levedura, né, nesse caso a Cândida 10231, e um fungo filamentoso, né, o Aspergillus brasiliensis, o 16404. Em relação aos neutralizantes, eu acho que é a etapa mais importante, né, para eu assegurar que o meu teste está sendo conduzido corretamente. A gente tem a farmacopeia americana, ela tem aquele capítulo que é o 1227, em que ela comenta sobre como é que você efetua toda a validação de recuperação de micro-organismos. Se eu não me engano, nesse capítulo e no próprio capítulo 1074, tem uma tabelinha com agentes neutralizantes e tudo mais, mas a norma STM 1054 ela vai muito mais a fundo e ela é muito mais ela não fica tão em cima do muro quanto a USP em relação a como você fazer exatamente o procedimento, né? Ela dá uma lista gigantesca de neutralizantes que você pode usar ou combinações de neutralizantes. E quando a gente vai para a parte de recuperação, né, da validação de recuperação, validação de neutralização, ela dá um guia que é muito bom, né? O capítulo 1227 foi completamente baseado nessa norma. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar meu neutralizante, eu tenho que, primeiro garantir que ele tem efeito. Então eu coloco meu neutralizante na concentração de uso junto com o meu produto, inoculo uma carga baixa, né? Aí lembra realmente, lembra muito o Growth Promotion Test, ou um teste de validação de recuperação. Faço a contagem, dou um tempinho, né? Espero um tempo, exatamente porque pode ser que dessa neutralização gere alguns radicais ou alguma substância ainda esteja ali e não foi neutralizada, ou que ela demore mais para ser neutralizada, e eu faço uma segunda contagem, né? A USP não preconiza muito isso, eu acho essa etapa aqui muito legal, eu acho que ela faz todo sentido. Eu também tenho que verificar se o meu neutralizante em si, às vezes eu vi que eu tive uma redução na minha contagem, mas eu tenho que assegurar que meu neutralizante em si, ele também não tem uma toxicidade. Às vezes não é nem meu agente desinfetante e resíduo que causou aquela minha diminuição na carga que eu inoculei. Foi meu próprio neutralizante que também tem uma ação bactericida ali. Então eu asseguro isso com um teste bem semelhante. Às vezes eu não recuperei nos dois, mas não é por causa que o meu neutralizante está tendo um efeito tóxico e eu não estou conseguindo recuperar nada. Na verdade é porque eu perdi viabilidade da minha cepa, principalmente quando a gente trabalha com padronização no método clássico, que eu faço aquele slant, padronizo, ocorre muito da gente perder viabilidade naquele tempo de 24 horas que fica na geladeira. Então, ela preconiza que você assegure que essa viabilidade foi mantida no inóculo padronizado. E às vezes eu recuperei tudo, mas na verdade não foi nem porque
o meu neutralizante ele teve um efeito em neutralizar o meu produto. Foi porque o meu produto não tinha efeito nenhum, na verdade. Então, isso acaba sendo avaliado também. Essa norma ela é bem completa e ela trata para diversos métodos, desde o recuperação em meio sólido, recuperação em meio líquido e por filtração em membrana. Geralmente você que escolhe, assim, vocês que definem. Pode ser de coisa de 2 minutos, 5 minutos, até um tempinho maior. Não passando um tempo muito grande para você não ter um aumento também da geração daqueles micro-organismos que estão vivos, né? Então, evitar passar um tempo de 1 hora, por exemplo. A segunda etapa, que é a limpeza, né, in vitro, o teste customizado, o teste de cupons, ele simula o processo de desinfecção e determina a sua eficácia. Então aqui eu já escolhi meu desinfetante, já escolhi minha concentração, já escolhi o possível neutralizante. Né? Então eu vou definir os tipos de superfícies que vão ser tratadas. Né? Então pode ser fórmica, pode ser uma superfície pintada, ácido inoxidável, epóxi, vidro, Tyvek. Aqui eu acabo avaliando se esse meu sistema desinfetante ele é compatível com a superfície em que ele vai ser utilizada ou com as superfícies. Eu avalio se aquele tempo de contato que eu escolhi ele realmente é adequado, porque quando a gente passa daqueles micro-organismos cultivados em suspensão e a gente passa eles para esse cupom, né, que é exatamente a minha superfície, deixo secar, eu também espero, que eu tenha uma diminuição na viabilidade dessas células, e 2, que eu também tenha uma maior dificuldade em relação à ação desse desinfetante do que com aqueles parâmetros que ele foi validado em suspensão. Aqui eu acabo avaliando também o meu método de limpeza e o meu método de aplicação. Então eu avalio, por exemplo, o uso do meu material de limpeza, qual que vai ser a eficácia desse meu tecido. Meu tecido também tem uma atividade em remover mecanicamente essa sujidade. E eu também aqui que acabo meio que validando o meu método de amostragem para o monitoramento ambiental. Né? Aqui eu coloquei, em relação à validação do método de amostragem, eu coloquei a USP 1227, mas eu faço de novo a propaganda da E54, que ela leva em consideração mais fatores. Mas o que eu acabo tendo que validar nesse método? Se esse método que eu escolhi para mostrar, ele é adequado para recuperar o meu micro-organismo da superfície. Então eu tenho que assegurar que eu tenho aquela recuperação mínima, né, do micro-organismo inoculado em superfície pelo meu suave, ou pelo meu líquido de lavagem, ou pela minha placa de contato. Né? Então com isso eu acabo, assim, juntamente validando o meu próprio processo de monitoramento ambiental. Eu asseguro também que, dependendo do agente neutralizante que eu tive que usar, ele não apresentou efeito tóxico, e também se o resíduo desse agente, que pode ter sobrado nessa superfície, ele foi, aqui inativado, ele foi devidamente inativado. Então a gente entra também naquela parte quando a gente pensa em validação da recuperação e monitoramento ambiental por placa Rodac, né, que eu faço uma simulação desse meu monitoramento, depois da limpeza, e posso escolher inocular já na plaquinha pronta depois, uma quantidade baixa de carga microbiana e ver se eu recupero o esperado, ou pelo menos uma porcentagem disso, né, demonstrando que qualquer resíduo de desinfetante que possa ter sobrado no meu processo de limpeza não alterou a minha recuperação microbiana. Né, então, eu acabo validando essa etapa também. Aqui é só uma figura demonstrando mais ou menos essas etapas, né? Uma demonstração, ela tem várias
críticas a serem feitas nessas imagens, né? Mas realmente é bem ilustrativo, é muito difícil a gente achar figuras mostrando esse processo, né? A gente só acha textos e normas. E a terceira etapa, que é o que fecha todo o meu estudo de validação do desinfetante, do sistema desinfetante, a validação da limpeza, é o procedimento in situ, onde eu vou efetuar esse procedimento no meu ambiente controlado, né? Como nesse ambiente eu não posso levar uma contaminação microbiana, o que eu costumo fazer? Eu costumo avaliar ou a biocarga antes da limpeza, realizo essa limpeza com esse novo agente, nessa nova concentração, nessas novas condições, e realizo uma amostragem depois, para demonstrar que ele sanou aquele meu problema que eu tinha, ou que eu tenho um efeito semelhante. Ou eu posso me basear nos meus dados históricos e mostrar que mesmo com aquele uso, aquela tendência, ela continua a ser seguida. Então, ou melhorou ainda aquele gráfico de tendência. E na área mesmo, quando a gente já está na área séptica, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é a avaliação de resíduo do processo. Né? Porque o acúmulo de resíduo ele pode ser crítico, ele tem que ser controlado. Né? Ele é uma coisa que é visualmente aparente, a partir de mais ou menos 4 microgramas por centímetro quadrado em ácido inoxidável. Né? Em outras superfícies isso varia. Ele pode alterar essa funcionalidade da minha limpeza. Ele pode oferecer risco ao meu produto, ele pode interagir com algum outro químico que eu estou usando, e tem também a questão de segurança, né? Ele pode grudar, você pode agarrar o pé, ou alguém pode acabar escorregando na área, então tem toda essa questão. E aqui é mais ou menos como que geralmente esses resíduos eles aparentam, né? No ácido inoxidável ele é bem visível, né? Por exemplo, no vinil, depois de 3 aplicações, que a gente começa a conseguir ver algum resíduo. Né? Esse slide até queria agradecer que ele foi cedido pelo Jim Polarini, da Steres, no curso que ele deu. Então, eu queria deixar aqui o agradecimento e a referência do slide. Também outro ponto de atenção na validação de limpeza de equipamentos. Né? A gente fala muito em superfície, pensando mais na área, mas os equipamentos são muito críticos. Né? Então a gente tem que saber quais são os pontos críticos, quando a limpeza é realizada manual, quais são os solventes, o quanto que eu uso. Em relação a detergentes, né? Como que é o preparo, como que é a concentração, como que eu retiro, o método que eu faço para limpar esses equipamentos, né? Quantas vezes eu faço a lavagem, quantas vezes eu passo determinado equipamento ali para retirar as crostas. Isso tudo tem que ser muito documentado, tem que estar bem documentado no POP, tem que ser seguido. Quanto tempo que o meu equipamento pode permanecer sujo? No caso de equipamentos muito críticos, isso pode gerar uma dor de cabeça, pode gerar uma crosta, isso pode gerar biofilme. E em relação à amostragem, né? A gente tem que lembrar da avaliação de resíduos e da eficácia do procedimento de limpeza. Um tópico também que eu queria discutir um pouco é em relação à rotação de desinfetante. É uma coisa que ela foi muito questionada, principalmente no cenário mundial, assim, ela teve o ápice dela mais ou menos em 2008, por aí. E a grande discussão era, a FDA antes exigia, e a grande pergunta era, não, realmente é necessário? Né? O consenso que se chegou é que não é necessário, pensando num ambiente limpo, né, num ambiente classificado, em que eu já não tenho uma quantidade muito alta de bioburden, e que, muito contrário do que se pensava antes, né, que era um grande equívoco, que era pensar que os meus micro-organismos
eles adquiriam resistência a desinfetantes, né? A gente fazia um paralelo com antibióticos. Mas não, os mecanismos de ação são completamente diferentes. E qual que é o consenso hoje que a gente tende a ter uma adoção? O uso de um desinfetante devidamente validado e um agente fungicida para ser utilizado em casos em que eu não consiga mais controlar quando a minha tendência sai fora da especificação. O que é o ideal? O ideal é não se prender somente a esses dois. Você ter, por exemplo, mais 2 ou 3 desinfetantes validados e mais de um esporicida também, porque a gente tem que lembrar que muitos desses produtos eles são adquiridos no mercado e pode ser que isso seja descontinuado. De um dia para o outro você acaba ficando na mão e então pelo menos você acaba tendo outros agentes já que você pode usar na sua área e você assegurou que eles são válidos para o que você espera encontrar lá. Eu até deixo 2 sugestões de leitura. Uma é um artigo de 99, que foi quando começou a surgir toda essa discussão, né? E o outro é de 2007, que é do Scott Sutton. Na verdade é um capítulo de um livro que eu acho que eu esqueci lá no laboratório. Mas se você procurar, você encontra assim, bem acessível na internet de encontrar esse capítulo, ele ficou bem famoso. Só que agora, em 2015, mais ou menos, esse cenário começou a ser discutido de novo. Né? Isso por conta de uma tendência regulatória, que se a gente pegar na USP, por exemplo, no capítulo 1072, eles já deixam já há um bom tempo, né, falando sobre biofilmes, que a formação de biofilmes e sua relação com o desinfetante estão fora do escopo do capítulo. E em 2015, ano passado, o PGA ele lançou o Technical Report 69, que é exatamente sobre o monitoramento, né, o gerenciamento de biofilmes no processo farmacêutico. E quando a gente vai para biofilmes, aquilo que tinha sido concluído anteriormente, de que não se tem uma resistência a agente desinfetante, começa a cair um pouco por terra. Porque já tem vários estudos, por exemplo, que mostram que um biofilme de Pseudomonas aeruginosa, depois de ser exposto repetidas vezes em um peróxido de hidrogênio, né, pela própria fisiologia e pela própria conformação do biofilme, ele começa a produzir catalase e inativar esse peróxido. Então o biofilme ele acaba sendo uma forma de resistência um pouco diferente. E na natureza a gente não encontra célula em estado livre, né, como a professora tinha comentado. A maioria ela já estão em comunidades heterogêneas, a grande maioria em forma de biofilme, né? E isso chega a coisa de 98% das bactérias que estão em ambiente. Então essa preocupação ela começa a retornar de novo toda aquela discussão anterior, mas agora voltada num aspecto de biofilme, que é a grande praga que a gente tem hoje em qualquer indústria. E por que isso? Isso aqui não é tanto assim um momento horóscopo da apresentação. Essa tendência já começa a ser vista por conta de que alguns métodos já estão sendo aprovados, já desde 2008, para você fazer biofilmes in vitro. E em 2013, na verdade, a norma é de 2013, mas ela foi lançada bem no final, entre 2014. A gente tem saiu o teste para avaliação de desinfetante em biofilme de Pseudomonas aeruginosa, usando um bioreator do tipo CDC. E em 2012 a gente tem o teste de desinfetante usando o sistema MBEC. Então a gente já vê que agora nós temos já métodos que são robustos para reproduzir esse tipo
de sistema, né, nesse tipo de organização microbiana. E então, né, esse aqui é o sistema Invibec. Ele lembra muito uma plaquinha de ELISA, só que com alguns furinhos, alguns pinos, e o biofilme se forma exatamente aqui. E ele é um biofilme que ele é mais fácil de remover, ele não fica tão grudado, ele é mais fofo, enquanto que o do CDC, por exemplo, é um biofilme que ele é bem compacto, mas ele é bem difícil de ser removido, ele simula muito bem um biofilme em sistema de água. Né? Então, isso acaba levando a gente já a perceber algumas perspectivas, né, que o uso de reatores para avaliação de reatores de biofilme, para avaliação de eficácia desinfetante, ainda não é uma exigência regulatória, mas está em vias de em futuros próximos, né, dados os lançamentos de normas e de guias. Né, e está tendo um movimento muito grande de interesse sobre essa biologia de biofilmes e também na prevenção e remediação da sua formação. Né, e lembrando que o futuro também inclui, né, os métodos microbiológicos alternativos no programa de controle de contaminação microbiana. Então isso acaba meio que sendo o que tem guiado, né, o controle microbiológico que avançou daquelas técnicas do século XIX, final do século XIX, e agora está começando a ter essa revolução que os métodos analíticos físico-químicos, né, tiveram já há algum tempo atrás. Então agora é a onda da microbiologia. Essas são algumas referências. Eu não sei, eu acho que aqui todo mundo já deve conhecer o livro da professora, mas eu até vou deixar aqui a recomendação que saiu uma edição nova de 2015 que é muito boa, foi bem revisada. Depois a gente acerta o valor, tá, professora? E eu também queria deixar, fazer 2 comunicados aqui. Um deles é que esse ano a gente começou a idealizar aqui na faculdade um curso de especialização, em controle de qualidade, que vai ter uma duração de 2 anos. Né, ele está previsto, ele está ainda em vias de aprovação na reitoria, né, mas já está praticamente quase todo o caminho andado. A gente está prevendo ele para início no 2º semestre. Né, a programação vai envolver tanto a parte de controle biológico, quanto controle físico-químico, quanto também a parte de análise de risco, um pouco de garantia também. Né, então, tem esse curso, é um dos recados que eu gostaria de dar. E o outro é que, conversando com o pessoal aqui, né, no Coffee Break e tudo mais, e já anteriormente, né, existe lá fora, no exterior, uma lista de e-mails, eu não sei, acho que a grande parte que talvez conheça, chamado PMF List, né, que é o Pharmaceutical Microbiology Forum List, que é um fórum, né, uma lista de e-mail de pessoas do controle microbiológico de indústrias farmacêuticas que trocam experiências. Então, se eu tenho um problema, eu posto lá, as pessoas... aquilo, é um conhecimento que vai sendo construído colaborativamente. Né? E aí, pensando nessa ideia, e pensando que lista de e-mail é algo muito antiga, e algo que assim, enche a nossa caixa e tudo mais, né? Pensando também que, por exemplo, o que me chamou a atenção para essa ideia também foi a Marici, que trabalha na Biolab. Ela já tinha... Ela criou, mas mesmo de poucas horas depois ela descriou o grupo. Então é fazer uma criação de um grupo no Facebook para a gente trocar experiência, discutir sobre a parte de controle, porque ao contrário dos métodos físico-químicos, a gente acaba muitas vezes estando muito desamparado de como realizar, e cada vez mais as exigências regulatórias
estão ficando mais pesadas. Então, realmente eu acho que é uma parte de troca de experiências que eu acho que só tende a agregar. E também pensando, por exemplo, eu muitas vezes me vi sabendo de algum evento que ia acontecer, 2 semanas depois de ele ter acontecido. E você fala, nossa, era um tema que eu queria ter, ou uma pessoa que eu queria conhecer. Ah, você queria?